Fala rapaziada que assiste meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Iago Silva e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar, na verdade, no vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo aqui do 38ão. Ele tava aqui no podcast do Igor do Flow. A gente vai pegar aqui um trecho do vídeo aqui do podcast do Igor do Flow. A gente vai tirar algumas conclusões aqui sobre esse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser bem importante, acho que você vai poder tirar vários princípios muito importantes para sua vida, ensinamentos frutíferos que vão te ajudar no futuro, beleza? E aqui a gente também vai desmascarar algumas farsas aí, tá? Chega de enrolação e vamos começar com o vídeo. Bora lá! Tinha igreja portuguesa em Macau, tinha igreja portuguesa em Timor-Leste, né? Porque povos que eles nem sequer imaginavam que existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma merda. Levar a palavra de Jesus é uma merda? Eu acho. Caraca, mano, o Igor do Flow falou isso, viado. Rapaz. Foda, né? Difícil, hein? Eu acho que esse cara aqui é ateu, né? Esse Igor do Flow aqui, eu acho que ele é ateu. Eu acho que ensinar o perdão, a humildade. Ó, o Henrique Demetrios mandou aqui, ó. Quando o Igor pergunta por que você é tão dogmático em tudo que fala, podemos ter uma referência bíblica, seja quente ou frio, nunca morno. E Maquiavel reafirma, seja amado ou odiado. Sua personalidade tem base de doutrina? É isso ou não é? Depende, de novo, né? Qual doutrina, né? Depende o caralho, porra. Não, o que é doutrina? Toda vez que chega em depende, porra. É isso, depende, tem várias definições de doutrina, não é isso? Uma doutrina sistemática, a personalidade da gente, a sua personalidade vem de alguma doutrina religiosa, filosófica específica, é difícil dizer isso. É difícil. Você é influenciado por muita coisa, inclusive você não percebe, não é isso? Total. Se a gente fala pela boca de pessoas que morreram há centenas de anos, a gente nem sabe, não é isso? Verdade. Várias coisas, né? Influenciam a nossa mentalidade e a nossa maneira de pensar, né? Várias coisas. É muito difícil você dizer o que te faz pensar como você é hoje. É muito difícil dizer, entendeu? Porque é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de várias coisas, de livros, séries, filmes, pessoas. Então, enfim, é muita coisa te influenciando a todo momento, entende? O que a gente estava conversando aqui, tem as camadas da personalidade, é um negócio muito interessante, o professor Olavo, inclusive, né? Que mostra, por isso que pessoas não entendem as outras, né? A ACM mesmo, tem algumas coisas que atribuem a ACM lá na Bahia, que ele dizia, por exemplo, né? Que tem um dito que é atribuído a ele, não sei se ele de fato disse isso, mas tem várias grandes lições administrativas que vêm das coisas que se dizem que ele dizia. Quando você vai despachar, quando você vai ter uma audiência com alguém, normalmente a pessoa quer uma das 4 coisas de você: dinheiro, amizade, amor, sexo. Se você oferecer outra que não é o que ele quer, aí você sai com o inimigo dali. Interessante. Se a pessoa quiser amor de você e você der pique e cai fora, inimigo, não é isso? A pessoa quer dinheiro. Você fica oferecendo amizade, inimigo, não é isso? A pessoa quer dinheiro, você dá pica, inimigo, não é isso? Hein? Você tem que ter a primeira coisa mais importante, quando você tem uma audiência com alguém, você tem que identificar o que a pessoa quer, não é isso ou não? É foda, porque mesmo. Sim, pô, isso daí é o princípio da negociação, se você oferecer né, outra porra? coisa, ele vira seu inimigo. Só de oferecer, diz, não, toma isso pra você e tal, nada. Você tem que saber o que o cara quer, não é isso ou não? Com certeza, e tem que saber o que o cara quer na medida certa também. Né? Isso na escala, né? Não adianta o cara querer isso. Se quiser muita pica. Aí você dá um pouquinho só, não vai ser inimigo, vai ser, aí não vira inimigo, não, mas ele tentou, não é isso ou não? Hein? Não, tem razão. Você tem que saber o que as pessoas querem, né, cara? Porque se você não saber o que as pessoas querem e dar coisa errada pra elas, o que elas não querem, você já tem um inimigo, né, cara? Se a pessoa quer fofocar com você e você fala a verdade na cara dela, você já tem um inimigo. Se a pessoa quer falar mal de outro cara e você falar que não quer saber, você já tem um inimigo. Entendeu? Se a pessoa quer falar de macumba ou de outras religiões e você falar a verdade que tá na Bíblia, você também já tem um inimigo, entende? Então você tem um inimigo, tem como você fazer um inimigo de várias formas, entende? Então é absurdo. Mas ele tentou, né, ou não? Hein? Mas já viu aquela história do avião, né? Por $1 milhão você me daria? A mulher, claro, daria e tal. E por 30? Não, você acha que eu sou uma puta? Não. Você já respondeu na primeira pergunta, agora a gente tá discutindo o valor, não é isso? Entendi. Não tem essa conversa ou não? Hein? Tem. Bom, o Henrique mandou mais uma aqui, ó. Renato, você acredita que o Bitcoin fecha 2024 batendo quanto? E no que você baseia essas projeções? Igor, você sabe que não peço esse tipo de coisa, mas eu queria muito um recado do 38ão. Só um salve pra mim. Vou fixar no Insta. Sou fã desse cara. Salve pra quem aí? Pro Henrique. Que Henrique?
Henrique Demétrios. Henrique Demétrios, minha honra, salve Henrique. Rapaz, previsão de preço a curto prazo é horóscopo, velho. Curto prazo é imprevisível. Que o Bitcoin vai valer milhões de reais, eu não tenho dúvida. O problema é que a gasolina também um dia vai valer milhões de reais. Quantos cruzeiros custam um pão cacetinho hoje? Quantos cruzeiros custam um pão cacetinho? Quantos cruzeiros custam um litro de gasolina? Isso. O destino do real tende a ser o mesmo do cruzeiro. O plano... Cara. Na verdade... Tudo, na verdade, tem uma chance muito grande de valer muito dinheiro lá no futuro. A gasolina, por exemplo, um dia ela vai valer R$1 milhão. Isso não tem a menor dúvida. Um dia, daqui a 10, 30, 20 anos, provavelmente a gasolina vai valer R$1 milhão. Porque a moeda vai estar tão desvalorizada pela inflação, pelo aumento da base monetária, que nada mais vai valer tanto, né? Se você não discorda, é só você ver na Venezuela, por exemplo, quanto de dinheiro, quanto de pesos você precisa para comprar um frango. Você precisa de milhões de pesos para comprar um frango. Então, equivalentemente, a chance de valer milhões uma gasolina de pão cacetinho, de um frango valer milhões no futuro é muito alto. Por exemplo, antigamente valia 90 mil cruzeiros para você ir no mercado e comprar um frango, um arroz, sei lá. Então valia muito cruzeiro. Então eu não duvido não que um dia a moeda vai estar tão desvalorizada que alguma coisa vai valer R$1 milhão lá no futuro. Tudo vai estar aumentado. O real acabou no dia 1º de janeiro. O calabouço fiscal eliminou o último elemento do tripé macroeconômico. Não existe. Tem superávit primário, o governo vai gastar menos do que arrecada? Tem câmbio flutuante, com esse swap cambial infinito em ano eleitoral? Tem austeridade fiscal com calabouço fiscal? Tem compromisso de aumento de gasto por lei, não é isso? E nisso, infelizmente, Lula tá dando o que as pessoas pediram, velho. E no Antigo Testamento, na nação criada por Deus, eles pediram rei. Agora eles também pediram rei, velho. Se você achar que outro macho vai salvar a sua família, seu país, e não você, rapaz, você vai repetir o erro do Antigo Testamento, né? Exatamente. As pessoas hoje em dia elas estão tão frissuradas e acabadas espiritualmente que elas acham que outra pessoa vai sustentar e salvar ela. Entende? Que outro homem vai salvar a família dela sem ser elas mesmas. E não tem como, cara. Se você é um homem e você tá dependendo de outro homem para sustentar você, você é um fracassado. Se você depende de político de A ou B, você é um fracassado. Esses caras estão um pouco se ferrando pra você. Na verdade, esses caras querem mais que você se ferre. Eles não ligam se você tá passando fome, se o seu filho tá comendo, ou se ele tá morrendo, ou o que tá acontecendo. Eles não ligam, eles estão um pouco se ferrando pra você e pros seus filhos. Eles são psicopatas de natureza. Então eles não estão nem aí. Agora, se você é um homem de verdade, compre Bitcoin ou se arrependa amargamente, meu filho. Você só consegue ser provedor e protetor comprando Bitcoin. Eu gosto disso. Eu gosto de não endeusar políticos. Da Samuel, ideia de que lê imaginar... Samuel 1 e 2. Eles vão tomar seu melhor filho, vão transformar sua filha numa serva. Tem tudo lá, Samuel 1 e 2. Tem muita gente que acredita, inclusive em Portugal, que Portugal foi fundado diretamente por Jesus Cristo. Você conhece o juramento de Ourenque? Não. Eu tenho que falar que, eu tenho que admitir que eu só soube disso pelo Renato 38. Que há uma grande chance de Portugal ter sido fundada pelo Criador, pelo próprio Jesus Cristo. Pela história de Portugal, pelas profecias que os portugueses fizeram, cara, só podem ter sido pelo Criador. As bandeiras de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória, são símbolos. Este é o CRM da Monday.com para fazer a gestão de todo o ciclo do seu cliente. Símbolos de vitória contra a guerra muçulmana, a identidade deles. A identidade deles veio da ideia da reconquista. A Espanha e Portugal foram criados com essa ideia. Eles colonizaram a América. Eles colonizaram a América com a ideia de levar a ideia de Jesus. Eu acho que se alguém... Será, a maioria das pessoas não veio por dinheiro. Onde é que Pero Vaz de Caminha morreu? Não é nenhuma questão de... Você sabe onde Pero Vaz de Caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram pra Portugal, não. Eles foram contra a corrente pra Índia pra lutar contra os muçulmanos e ele morreu lá.
Isso daqui a escola não fala, né, mano? Essas coisas que o Renato Retrosão vai falar agora, a escola não conta a história dos portugueses, né? Elas sempre deixam os portugueses e Jesus Cristo como os maus da história, né? Como a gente vive numa sociedade onde tá tudo inverso, tá tudo com a inversão de valores, né? Os valores tá tudo inverso. Não é novidade que isso aconteceria, né? Onde o certo é errado e o errado é o certo. Pedro Álvares Cabral morreu, já voltou pra casa de um jeito que ele tava inutilizado, ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia, o cara tava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com Magalhães, não chega, 90% não voltou. Você acha que alguém ia pra uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? Imagina. É um bom ponto, é um bom ponto. Ninguém faria isso só por causa de dinheiro. Acho que o dinheiro era um componente, mas era um componente menor. Mas só por causa de dinheiro ninguém faria isso. Não, cara, ninguém faria isso por causa de dinheiro. Só por causa de dinheiro não tem como. Imagine Vasco da Gama. O céu é igual no hemisfério norte e sul? Você não tá no hemisfério norte agora? Tem estrela polar lá ou não tem? Tem Cruzeiro do Sul lá? Quando o cara sai nas grandes navegações ali, ele tem com certeza. Você mudou o. Inclusive, isso é uma demonstração de que a Terra plana é falso, né? Só de mudar se você estiver no parte norte ou sul do planeta, coisa de 50 quilômetros muda totalmente o céu. E quando o cara passa pro sul, aparece uma cruz. O Cruzeiro do Sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo pra eles? Que era uma ordem divina? É aí o caminho? Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Se isso fosse por dinheiro, mesmo, se isso fosse, se fosse por dinheiro, eles teriam voltado, eles não teriam ido pra falar Índia. que o dinheiro não foi um componente? Mas um componente, mas era um componente menor. O componente maior pro país se comprometer na colonização era o combate ao Satanás, pregar a toda criatura, a última ordem de Jesus. Portugal foi fundado 300 anos antes de qualquer descobrimento, com o juramento de Orinque, que Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo de que você levará a palavra de Jesus a povos que você nem sequer você conhece. E eles levaram. Diria isso, não diria? Não sei. Um charlatão diria isso, porra. Eu não sei. E ele venceu a batalha do jeito que ele disse que ia vencer. E o Portugal levou. Exatamente. Um charlatão diria isso. Não sei, concordo também, né? Sei lá. Tem charlatão que fala isso, que teve profecias que viu Deus e Deus falou com ele e etc. Só que, mano, cara, isso aqui foi muito estranho. Porque do jeito que o cara falou que o anjo falou com ele, foi do mesmo jeito que a guerra terminou. Então não tem como ter sido um charlatão, não tem como ter... Ele venceu a guerra exatamente como ele falou, aconteceu tudo exatamente como ele disse. Então, cara... Foi exatamente uma profecia, entende? Então não foi charlatão, porque o que aconteceu foi realidade, foi verdade, entendeu? Portugal levou a palavra de Jesus a 300, 400, 500 anos depois da morte de Dom Afonso Henrique a povos que eles não conheciam no século XII. Isso é verdade, isso é verdade. Portugal espalhou a palavra de Deus para povos que ninguém nunca imaginaria, tá? Ninguém nunca imaginaria. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima, tinha igreja portuguesa em Nagasaki, tinha igreja portuguesa em Macau, tinha igreja portuguesa em Timor-Leste, né? Em povos que eles nem sequer imaginavam que existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma merda. Levar a palavra de Jesus. Que isso, cara, que isso, mano. Porra, mano. E o Flow vacilou muito aqui, tá? Vacilou demais aqui. É uma merda? Eu acho que você... Nossa, mano, que isso. Igor do Flow é totalmente MK-ultrado, mano. 83 de QI. Totalmente defasado. Ensinar o perdão, a humildade é uma desgraça. Ensinar o perdão, a humildade, amar o próximo como a si mesmo. Levar a salvação para o próximo é uma desgraça. É muito ruim. Não, isso aí é a pior coisa do mundo. Agora, fumar essa merda que ele tá fumando aí, não. Isso aí é bom, é gostoso. Você tá dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. Rapaz, a cultura originária da Indonésia e da China, rapaz, o bagulho era louco. bicho, naquela época, rapaz, hein? É isso. Pra a maioria das religiões, inclusive as religiões abraâmicas, né? O muçulmano, o judeu, eu nunca vi tirando o usuário e o criminoso da cadeia, você já viu? Verdade. Eu nunca vi
desculpe por dizer isso, eu nunca vi nenhum outro tipo de religião tirando um usuário ou alguém da cadeia ou fazendo o coração da pessoa tremer tanto como o cristianismo faz. Eu nunca vi um macumbeiro, um budista, um islâmico, uma religião abraâmica fazendo o que um cristão faz dentro de uma cadeia, fazendo o cara parar de dar o cu, fazendo o cara parar de roubar, parar de matar, parar de destruir. Nunca vi nenhuma outra religião fazendo isso, fazendo um homem virar homem de verdade, amar o próximo como a si mesmo, perdoar. Eu nunca vi, cara, nenhum tipo de religião fazendo o que o cristianismo fez pela humanidade. Nunca vi. A única religião que eu conheço que se diz que eu não sou digno de entrar em sua morada, é apenas uma palavra e eu serei salvo, é essa, viu? As outras é um contrato. Você tem direito à salvação se você cumprir um certo número de obrigações. Exatamente. As outras é um contrato. Exatamente. A propósito, só um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Os egípcios, por exemplo, eles só conseguiriam a salvação dando uma quantidade de ouro, uma quantidade de prata, uma quantidade de ouro. Então eles só conseguiriam a salvação com riquezas, entendeu? Por isso, quando eles morriam, era enterrado junto com eles uma quantidade enorme de ouro e de prata, entende? Então, é por isso que eles conseguiam a salvação na religião deles. As pessoas que não tinham ouro, eles seriam destinados à destruição, a algum tipo de sofrimento. Então, a religião, o cristianismo não. O cristianismo, o que acontece? Apenas uma palavra, eu serei salvo. E se eu pedir perdão com todo o meu coração, acreditar em Jesus, ter a fé que ele pode me salvar, pronto, filho, pronto, já estou salvo. Já estou salvo não, né? O Criador vai decidir, mas tem uma chance muito grande de eu ser salvo. Pelo perdão. O cristianismo prega muito a questão da fé e do perdão. É exatamente isso, cara. As outras religiões não, as outras religiões é um contrato, é algo satânico e maquiavélico. Que não é uma coisa que não se faz em um momento. Mas como é que tu chega num lugar que já tem uma cultura pré-estabelecida, por exemplo, como no Japão, com uma mensagem como essa? Aceita quem quiser. Puta. Tem vários filmes, inclusive, que contam as histórias reais da era Meiji, né? Já existe reconhecido, inclusive, pela igreja. Tem vários filmes interessantes que mostram os mártires japoneses. Inclusive, tem países no Extremo Oriente que aceitaram Jesus, como a Coreia. Exatamente, cara. Eu vou levar a palavra até você. Agora, o que você vai fazer com essa palavra, o que você vai fazer com essa verdade, é com você. Entende? Eu vou te levar a verdade até você. O que você vai fazer com essa verdade, o que você vai fazer com o que eu te falei, é com você. Eu fiz a minha parte, agora tá o seu critério aí, o que você vai fazer com o que eu te mostrei, entende? A maioria dos coreanos, eles Eu te mostrei o caminho, você segue se você quiser. Não sei se hoje em dia, mas já teve época da maioria dos coreanos se alegarem cristãos. Tem países no Oriente que aceitaram Jesus. Mas e se o contrário fosse o que se a gente estivesse falando do contrário? Por exemplo, em vez de saírem missões cristãs pro Japão, saíssem missões do Japão. Se o mundo fosse configurado de uma forma diferente e outra mensagem chegasse num país cristão, eles seriam recebidos do mesmo jeito? Será? Houve missão diplomática no século XVII, eles foram recebidos. Houve missão diplomática japonesa no século XVII na Europa. Com a mesma intensidade dos jesuítas? Como é que você... Beleza, se a religião oficial do Japão, que o Shinto, né, que o imperador é um deus, eles tentaram, inclusive, na Segunda Guerra Mundial. Se o imperador fosse um deus mesmo, ele teria ganhado a guerra, não é isso? Exatamente, cara. Se o imperador é um deus, tá bom, beleza. Então ele vai ganhar todas. Se ele perder uma, é porque você tá mentindo. Você é mentiroso. Pois é. A ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, vinha as bombas Exatamente. atômicas deixaram... Se a ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, as bombas atômicas seriam os maiores deuses da Terra. Pois é. Claro, e a rendição incondicional, não é isso? De que o imperador não é um deus, né? Tudo bem, mas eu também não falei que o imperador é um deus. Não, beleza, deus. Se você vier ganhar da bomba atômica, não é isso, eu me curvo a você, né? Hein? Mas se você levar em consideração que assim, estamos falando de religião. Saio com a religião mas daqui. Mas a religião oficial do Japão não era o shintoísmo, o imperador não era um deus, ou não? Mas eu não tô falando e que é verdade essa porra, E a prova disso era a vitória em conteste dele, não é isso ou não? Sim. O Igor do Flow já ficando emocionado. Você tá falando que foi Jesus que estourou o Japão? Não.
Eu não disse que Jesus estourou o Japão. Ah. Eu disse que existia uma religião oficial que afirmava apertamente que o imperador era Deus e por isso invencível. E Eles acham. Se Que eles, eles acham, se eles foda-se. perderam, ele não é Deus, acabou, né? Isso tá Tudo refutado. bem, tudo Ou não, bem. hein? Sim, O sim. quê? Exatamente. Se você quer provar que o meu Deus não existe, então tente refutá-lo. Nietzsche tentou fazer isso. E sabe como Nietzsche morreu tentando refutar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sabe como Nietzsche morreu? Ele morreu demente, com demência. Porque ele não conseguiu refutar. Ele ficou louco. Entendeu? Ele morreu com demência. E Nietzsche, se acaso você não conhece, ele é um dos maiores filósofos do mundo. Já foi, né? No caso, ele tá morto. Já foi um dos maiores filósofos do planeta. E ele morreu com demência. Ninguém nunca, séculos após século, todo mundo tenta derrubar o cristianismo. E ninguém nunca consegue. Por que será? Porque é impossível você refutar a verdade. Entende? Quando alguém conseguir refutar o meu Criador, é impossível. Não tem como você refutar o Criador. Entendeu? Tudo bem. Sim. Mas, Você julga uma árvore pelos frutos ou não? Presta atenção, Sim. cara. Olha só, a gente tá falando de pessoas que saem, cristãos que foram pra uma outra cultura, e a gente tá usando o Japão como um exemplo aqui, certo? Mas tem muitas pessoas Daí- que adotam religiões ocidentais, não tem? Daí a gente tá New levando- Age agora, não tem um monte de gente que segue religião oriental? Tem um montão, velho. Montão. O pessoal não estuda Bhagavad Gita, hinduísmo, budismo. Não tem um monte de budista em São Paulo ou não tem? Cara, mas isso que não tem nada a ver com o Mas lance tem de ou não? missão jesuíta. Mas não tem missão budista, hinduísmo, não tem tudo isso aqui Porra, ou não? mas a gente tá falando também de um período completamente diferente, né? Estamos falando de descobrimento do Brasil, os caras chegando aqui pra falar pros índios que tava cultuando o sol, que o bagulho é Jesus. Isso. O cara não sabe nem que porra é essa. Você preferia viver como índio ou preferia saber que existe metalurgia? Cara, exatamente, cara. Ah, mas os portugueses foram errados. É por causa dos portugueses que eles somos o que a gente é hoje. A gente tem acesso à internet, acesso à salvação, acesso à educação. Tudo isso. Por causa dos portugueses. Se não fosse os portugueses, a gente seria o quê? Estaria cultuando o sol até hoje. Provavelmente nem eu nem você estaria aqui. Existe química? Cara, mas a gente tá falando... É? Bom, Sim. O contato com os índios. não importa muito que Isso eu explodiu a prefiro. qualidade de vida dos índios em qualquer lugar, né? Para os sobreviventes, pelo menos, né? Sim. Pois é, ainda tem isso. Né? Mas as mortes por doença não são culpa exclusiva de ninguém, né? Mas as mortes... Exatamente. As doenças que aconteceram não é culpa de ninguém. Foram doenças. Tanto os portugueses quanto os índios morreram por causa disso. por escravização, por exemplo. Mas se as mortes de escravização fossem sistemáticas, eles não precisavam ter trazido os negros, né? Que eles compreendiam e praticavam a escravidão durante séculos, né? O lance é que os indígenas, eles não Inclusive aceitavam. os europeus foram mais escravizados do que fizeram escravos, inclusive. Puta merda, isso aqui é verdade. Os europeus, os portugueses foram mais escravizados do que escravizavam. Eles foram mais escravizados. Isso aí você não aprende na escola. Então vem comigo que eu te ensino, cara. Isso aqui você só aprende aqui. Isso que eu tô te mostrando aqui, você só aprende aqui. Você não aprende essa merda na escola. Os europeus, os portugueses foram mais escravizados do que escravizaram. É absurdo. Entende? E mesmo na África, os muçulmanos escravizaram por muito mais tempo, muito mais escravos, numa escala maior. E a escravidão normalmente era sexual com castração, né? A escravidão europeia, pela questão da religiosidade, se o cara utilizasse sexual, tinha que ser escondido, né? Senão ele também seria punido, né? Exatamente. A escravidão islâmica na Europa, na África, foi muito maior, por mais anos, por mais quantidade e muito mais brutal, né? Inclusive, os próprios negros escravizavam outros negros. Só que marcou a história, pelo menos aqui no Brasil, que os portugueses eram o mal da história. Escravizaram os índios. Os próprios índios escravizavam outros índios. Tem índice disso. Os próprios índios estrupavam, escravizavam, guerreavam entre si. Não, mas os portugueses que são os do mal, é claro. Não sei o quê. Pois é. Várias pessoas que a gente conhece, Santo Antônio, a Batalha dos Três Reis, aquela história lá como é São Sebastião. Quantos caras não foram escravizados e pediram, como é que chama, resgate? Mas a regra, várias pessoas foram feitas escravas na África, né? Isso aconteceu durante séculos, né?
Pois é, os povos eles se escravizaram. Vai ter cota, porque os judeus não foram escravos no Egito, vai ter cota, o Egito vai pagar Israel, é isso? Exatamente, cara. Os povos se escravizavam, tanto negros quanto brancos. Não faz sentido nenhum. E, primeiro, que você fazer parte de um povo, você não tem nenhuma prova de que tem um ancestral mesmo seu naquelas pessoas daquela época, né? Pois é, isso não faz sentido nenhum. O único sentido, não faz sentido lógico, né? Isso faz sentido pragmático para as pessoas que querem desmoralizar as coisas, não é isso? Não sei se é tão preto no branco assim, cara. Se você considerar que o maior presente que você pode dar a alguém é a salvação espiritual. Cara, inclusive, cotas racistas é satânico. Porque o objetivo da cota racista é o quê? É você terminar com o racismo, acabar com o racismo. Só que a cota racista separa exatamente negro de branco. Ué, então você quer acabar com o racismo separando o negro do branco? Então você quer acabar com o racismo falando que negro é negro e branco é branco? Então é uma loucura. Pessoas não devem ser julgadas por coisas que elas não têm controle, como a cor ou o gênero. Pessoas devem ser julgadas pelas ações delas, entende? E não por algo que elas não têm controle. Então é absurdo, entendeu? E que acesso à tecnologia é uma coisa positiva, você vai ter que reconhecer que os europeus deram o maior presente que existe no mundo para os índios. Hoje em dia, existe mais gene pool, existe mais genes indígenas do que existia 1000 anos atrás. Antigamente, existia ritual de assassinato em massa para sacrifícios humanos. Hoje em dia não tem mais. Melhorou ou piorou? Você quer viver no mundo de sacrifícios humanos, de fome, de ficar comendo inseto? Pois é, você quer viver nesse mundo aí onde os índios viviam. Cara, os portugueses deram algo que, uma riqueza que os índios nunca conseguiriam ter. A salvação eterna. Mostrou a verdade para eles. E além disso, é claro, veio a tecnologia, veio o conhecimento, veio a melhora, veio tudo isso, mas enfim. Pois é. Eles estão 500 anos depois, irmão. Isso já ia evoluir naturalmente. E é isso. Os lugares que não tiveram contato com a civilização nunca evoluíram naturalmente. Tem um lugar chamado Tudo bem. Sentinela do Norte, você já ouviu falar? Eles estão na idade... Exatamente, tem uns caras aí, tem uns lugares aí, umas ilhas, uns lugares aí, cara, que, enfim, os caras são canibais, os caras não têm nenhum contato com a tecnologia. Até lugares na África, lugares em vários... Entende? Não tiveram contato com a tecnologia, com a civilização. O que seria de nós se não fossem os portugueses? da pedra ainda. Mas você concorda que não precisava, por exemplo... Não, Inclusive tem uma explicação. já sei que tu vai me responder. Isso tem uma série de explicações. Por que lugares que não tem... Ele tá totalmente bugado, mano, o Igor do Flow. Tá bugadão. Continuidade de massa na mesma longitude não desenvolve civilização. Steel, guns, steel, como é que chama? Tem um livro que explica isso, né? Como a civilização precisava de um lugar que fosse um continente. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo do 381 por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. Mas pra finalizar aqui, dar um resumo aqui, cara. Presta atenção. Os portugueses fizeram algo maravilhoso pelos índios. Deram a salvação, o conhecimento, a tecnologia e deram riquezas inimagináveis para os índios, então. Entende? E hoje em dia a inversão de valores está muito grande, entende? O certo é errado e o errado é certo. Então compre Bitcoin ou se arrependa amargamente. O único recado que eu tenho para dar para vocês é isso. Compre Bitcoin e se arrependa amargamente. Você só consegue ser provedor e protetor com Bitcoin, beleza? Pra você que ficou até aqui, tenho mais sério obrigado em se ver no próximo vídeo. E antes de eu dizer tchau, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. E tchau!